Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Há 30 anos, o Brasil adotava o Plano Real. A medida que mudava os rumos da economia, tentava amenizar os impactos da inflação, foi conduzida por Itamar Franco, o político mineiro que presidiu o país entre 29 de dezembro de 1992 até 1º de janeiro de 95, após o processo de impeachment e a renúncia de Fernando Collor de Mello. Nessa semana, o JR 15 Minutos se dedica a uma série de episódios sobre os autores do Plano Real e os impactos do plano econômico. Mas qual foi a real participação de Itamar Franco nesse processo? E por que muitas teorias tentam reduzir o papel do ex-presidente no Plano Real? Hoje vamos discutir e entender o papel de Itamar Franco nesse processo com Lorival Batista de Oliveira Júnior, economista, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora e conselheiro do Memorial da República Presidente Itamar Franco. Seja bem-vindo, professor Lorival. Eu agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês, e com o público, dado a relevância do tema e a necessidade da sociedade estar bem informada. Quem me acompanha nessa conversa é o repórter Emerson Ramos, que participou da produção do documentário Real, o Plano que Mudou o Brasil, que já está disponível no Play Plus, a plataforma de streaming da Record. Olá, Emerson, bem-vindo. Oi, Fara, sempre um prazer participar do podcast. Bom, antes de entender o papel de Itamar Franco na criação do Plano Real, é preciso relembrar como ele chegou até a presidência da República. Itamar construiu sua carreira política a partir de Juiz de Fora, onde foi prefeito por 2 vezes, também senador por Minas Gerais em 2 mandatos, fez parte da chapa vencedora nas eleições de 1989 como vice de Fernando Collor. Ele assumiu a presidência da República logo após o afastamento de Collor durante um processo de impeachment que foi efetivado após a renúncia. Professor, mas qual era o perfil de Itamar Franco? Olha, é importante a gente estar lembrando, nesses tempos que a gente vive, na atualidade, a questão da democracia. Eu acho que a melhor definição para o Itamar é que ele era um grande democrata. E um político tradicional em vários aspectos, mas uma pessoa muito preocupada com a qualidade de vida da população, com a questão do bem público, com a necessidade de que as coisas funcionassem adequadamente. Essa é uma marca do Itamar. E atualmente a democracia é tão ameaçada por vários aspectos, a gente tem que olhar para o passado, olhar o passado dos democratas e de pessoas que fizeram coisas extremamente importantes. E o Itamar é um caso dele. Agora, professor, apesar de ter sido senador por 2 vezes antes de ocupar a presidência, Itamar Franco não era ainda um político com grande projeção nacional. Ele assume o cargo, o país vivia um momento de manifestações contra o então presidente afastado, Fernando Collor, e havia muita desconfiança e descrédito na economia. Prova disso é que Itamar teve nos primeiros 7 meses de governo 3 ministros da Fazenda. Esse era o grande desafio da época, encontrar um modelo que ao mesmo tempo melhorasse a economia e também diminuísse a crise política? A gente tem que olhar que Minas Gerais e Juiz de Fora, então, nem se fala, a gente está na periferia da política, Então, o Itamar, tem gente que fala assim que ele era um predestinado, Ele estava, não sei se no lugar certo, na hora certa, mas ele era um vice e acabou assumindo, Ele não foi eleito para ser presidente, E existia muita desconfiança, eu diria até das elites políticas nacionais, o centro do poder, concentra político, que tem São Paulo tem muita força, essa visão nacional, e o pessoal era muito crítico em relação ao Itamar, Você via até programas humorísticos, o pessoal desenhando como se ele fosse aquele mineirinho, tacanho, mas o Itamar, ele tinha muita clareza das coisas e conhecia muito bem, sabia muito bem a situação pela qual a gente estava vivendo, inclusive por ter vivência parlamentar, Quer dizer, ele não era um político inexperiente. Professor Lorival, como o Emerson lembrou aí, somente no 4º ministro da Fazenda que as coisas começaram a fluir na gestão Itamar. E a nomeação de Fernando Henrique tem uma curiosidade que Pedro Malan, que foi presidente do Banco Central durante a criação do Plano Real, contou pra gente aqui no documentário. Foi uma surpresa para ele, recebeu um telefonema do presidente Itamar Franco, dizendo que estava pensando em nomeá-lo ministro da Fazenda. E ele argumentou com o Itamar que estava voltando do Japão, estava indo para o Brasil dali a 2 dias, que eles conversariam sobre isso quando ele chegasse no Brasil, mas que ele achava que ele estava bem no Ministério das Relações Exteriores, a gente conversa sobre isso aí
presidente Itamar, quando eu voltar ao Brasil. No dia seguinte, ele foi comunicado que o Diário Oficial do dia seguinte já trazia a nomeação dele. Foi um misto de desespero e sorte de Itamar Franco? É importante ter estrela, né? Itamar tinha estrela. Isso aí é uma coisa que eu acho que o fator sorte tá aí. Mas esse plano, primeiro, a perspectiva do André Lara Rezende e do Pércio Arida, né? Eles também tiveram uma concepção muito inteligente, muito competente de como poderia ser a saída, e isso foi a base para poder se construir o plano real. Também depois, a equipe técnica toda que vai conduzir, tem economistas de muita competência que estão à frente. O senhor acaba de citar o Pedro Malan, o próprio Pércio Arida vai ajudar, o André Lara Rezende, tem o Gustavo Franco, né? Então são economistas de primeira linha, né? que assumem a condução. Então a coisa vai ajudar a fluir. E você tem também uma conjuntura internacional na qual você consegue, diferente, por exemplo, do cruzado, a gente tem um momento de liquidez internacional, a gente tem um momento que o dólar está mais fácil, né? Então, a âncora fiscal que vai ser provocada pelo dólar vai ajudar também a gente poder tocar o Plano Real. Agora, professor, durante o processo de criação e de implementação do Plano Real, vários nomes se destacaram, desde o próprio Fernando Henrique Cardoso, Edmar Baixa, Gustavo Franco, André Lara Rezende, Pércio Arida, Pedro Malan, entre outros. Dar autonomia a esses especialistas foi um grande acerto de Itamar Franco? O Itamar não tinha muita opção. Ou ele dava autonomia e se fazia isso, né? E se tomava, porque você não teria condições políticas de fazer certas coisas que foram feitas tanto no governo, se não tivesse dado essa autonomia à equipe técnica na área de economia. Professor, mas ao mesmo tempo, dar autonomia não acabou deixando o presidente em segundo plano, essa autonomia que foi dada ao então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. Qual o real papel de Itamar na criação do Plano Real? Eu acho que a grandeza do Itamar foi ter dado justamente a autonomia, né? Imaginem a situação política do Itamar. Ele não tinha outra opção. Ele tinha que permitir essa autonomia e contar com a competência de uma boa equipe econômica e um bom plano, né? Mesmo assim, se você olhar a própria condução, tem alguns problemas do ponto de vista técnico, né? Não se seguiu exatamente a forma como o plano Larida, né, tinha previsto, até o período de transição e tal. De qualquer maneira, a gente tem que olhar que, de certa forma, foi priorizada a estabilidade, a questão social. Os recursos, por exemplo, os processos de privatização que foram feitos, não foram feitos para se gastar o recurso que entrava na privatização, mas sim em equilíbrio de contas públicas. Também, quando você tem um processo de arrecadação que precisa de impor certas coisas, você não insiste nessa ampliação, a gente passa a ter a possibilidade de financiar esse crescimento de uma forma muito lenta. Tá certo? Então a gente tem esse sério problema, e o crescimento econômico ele é importante porque ele ajuda, é condição necessária para a gente melhorar o nível de renda e, portanto, as condições de vida da maioria da população. Fala aí, professor. No documentário, eu conversei com Gustavo Franco, economista que foi secretário adjunto de Política Econômica da Fazenda, depois diretor e presidente do Banco Central. Ele falou sobre a gravidade que eles enfrentavam. As contas fiscais estão horrorosas, as empresas estão todas quebradas, os bancos públicos todos quebrados. Tem conserto. Vai demorar. Muita gente até reagia mal, dizia, não, eu não quero isso, quero sonho, quero um milagre. Não, milagre não tem, desculpa. Esse era o pessoal que já esteve aqui e não conseguiu. Agora, essa é a nossa receita. Professor, naquele momento, conter a inflação de forma rápida era fundamental para que a gestão de Itamar Franco tivesse apoio e credibilidade, até para eleger o sucessor e dar sequência ao Plano Real, não é isso? O Gustavo Franco, inclusive, ele foi um verdadeiro cão de guarda, né, da âncora cambial, né? Muito importante, né? E o que é a âncora cambial?
como você iniciou até o Plano Real com o real valendo mais que o dólar, tá certo, na conversão. E isso é importante porque você não joga pressões inflacionárias internas para dentro da economia. Se você causa uma desvalorização cambial, você empurra a inflação para dentro, então você desvalorizaria. Então, era fundamental que o plano desse certo. E o pessoal foi muito eficaz nesse tipo de implementação. Professor, e no cenário político também era bem complicado, porque além dos escândalos que levaram à renúncia de Collor, houve ainda problemas no Congresso Nacional, como o caso que ficou conhecido como anões do orçamento. Na época, os parlamentares foram acusados de manipular emendas para desviarem dinheiro por meio de entidades sociais fantasmas ou de empreiteiras. Costurar o apoio do Congresso para uma mudança tão drástica nos rumos da economia não deve ter sido fácil, a gente imagina. O senhor acredita que o jeito mineiro do Itamar ajudou? Eu acredito que o sucesso do plano, né, tipo assim, ficaria difícil para o Congresso não aprovar as coisas que o Itamar, ou as ideias que a equipe, né, do Itamar estava propondo. Porque aí, como os membros do Congresso são animais políticos, né, eles estariam totalmente desautorizados a ir contra o Plano Real, né? Então, nesse sentido, o apoio que ele acaba conseguindo se dá justamente pelo fato de ter sido bem sucedido na questão do combate à inflação. Professor, depois de deixar a presidência, o Itamar Franco foi embaixador do Brasil em Portugal e depois na Organização dos Estados Americanos em Washington, nos Estados Unidos. Em 98, foi eleito governador de Minas Gerais e em 2010 venceu as eleições para um terceiro mandato como senador. O Itamar morreu em 21 de maio de 2011 durante um tratamento de leucemia. Eu queria falar um pouco sobre o Memorial Itamar Franco, que fica em Juiz de Fora e que preserva a imagem e a história do ex-presidente. Que tipo de acervo vocês têm presente aí, professor? É muito interessante, inclusive, assim, muito material doado pela família, né, do Itamar. Então, tem correspondências para pesquisadores, né, além de acervo de obras de arte, de materiais pessoais dele, né. Até o famoso Fusquinha do Itamar está lá no memorial, né? E eu acredito que vale a pena, né? Inclusive uma visita, né, das pessoas aqui de Juiz de Fora, ou as pessoas quando estiverem visitando Juiz de Fora, né? E conhecer lá o memorial para ter uma ideia da dimensão, né? Conhecer toda a trajetória dele, as ideias, estão todas expostas, né, nesse museu, né, com imagens, depoimentos, e também, para quem quiser consultar coisas mais técnicas da vida do Itamar, também tem um acervo de documentos pessoais, né, e da biblioteca pessoal dele, que está lá à disposição de pesquisadores. Professor Lorival, 30 anos após a implementação do Plano Real, qual o legado que deve ser atribuído a Itamar Franco nessa história? Justamente a ousadia, a compreensão, né? Porque o Itamar, muito do que a equipe econômica fazia, talvez ele não tivesse gostado, tá certo? Ou seja, essa contenção de gastos públicos que se deram principalmente nos gastos sociais, que é onde se tem o maior volume de recursos, né? Então, a gente teve que fazer essa contenção. A questão mesmo do próprio reajuste de funcionalismo público, né? Os salários não foram reajustados para fazer frente às necessidades do funcionalismo, por exemplo. Mas por quê? Não tinha espaço para isso aí. E o Itamar, ele compreendeu que ele teria que fazer abrir mão de certos princípios dele enquanto a visão de mundo dele, de combate a desigualdades, a pobreza, isso está entre as preocupações dele, para poder garantir
que existissem as condições para isso poder ser construído no longo prazo. O JR 15 Minutos termina aqui. Eu agradeço a participação de Lorival Batista de Oliveira Júnior, economista, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora e conselheiro do Memorial da República, presidente Itamar Franco. Obrigado, professor. Eu que agradeço a oportunidade. Agradeço também a participação de Emerson Ramos, repórter do Jornal da Record, e que participou do documentário sobre os 30 anos do Plano Real. Emerson, vamos reforçar o convite? O material que está imperdível já está todo disponível no Play Plus, não é isso? Está todo disponível sim, Fara. O documentário Real, o Plano que Mudou o Brasil, tem 3 episódios e é um registro muito detalhado de um período decisivo na história do Brasil. Vale a pena ver. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!